Bom, pessoal, nós vamos começar o conteúdo de histologia animal, que é o estudo dos tecidos animais. E o primeiro tecido que nós vamos falar é o tecido epitelial. Tem o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Vamos começar pelo epitelial. O tecido epitelial, ele é chamado genericamente de epitélios corpóreos. Em termos de origem embrionária, ele é o único tecido que pode se originar dos 3 folhetos embrionários, tanto da ectoderme, mesoderme e endoderme. Por exemplo, se eu estiver falando da epiderme, a primeira camada da pele, ele se origina da ectoderme. Se eu estiver falando do endométrio, se origina da mesoderme, este epitélio. Se eu estiver falando do epitélio intestinal, esse se origina da endoderme. Uma das características gerais do tecido epitelial é as células ficarem bem juntinhas, bem próximas umas das outras, né? Isso se deve a especializações que nós vamos já mostrar, que fazem com que elas fiquem bem aderidas umas às outras. Isso é importante para a função de proteção, evitar que passe, por exemplo, antígenos por entre as células. E como as células são bem juntinhas, tem pouca matriz extracelular, ok? Bom, esse tecido ele é avascularizado. Somente ele e o cartilaginoso, que é um tipo de conjuntivo, são tecidos avascularizados. Então, professor, como é que ele não morre? Ele recebe nutrientes de um tecido adjacente, que está ali ao lado dele. Normalmente é um tecido conjuntivo, beleza? Outra grande característica desse tecido epitelial é o alto poder mitótico, ou seja, ele é um tecido que mais se multiplica dentro do nosso corpo. Isso dá a ele um grande poder de renovação, um grande poder de regeneração. Nossa epiderme mesmo, ao longo do dia, a gente perde milhares dessas células e elas vão sendo todo o tempo, né, recompostas aí. Em termos de funções, eu já falei aqui de algumas, né? As funções gerais dos epitélios é a função de revestimento, proteção e secreção. As glândulas são formadas por tecido epitelial. Agora, alguns epitélios têm funções específicas. Por exemplo, o neuroepitélio da retina, que fica lá no fundo do globo ocular, capta os sinais luminosos, transformando em impulsos nervosos. Então, esse é um epitélio com função sensorial. O epitélio intestinal que eu citei, ele tem a função de absorver nutrientes, né? É uma função específica. Se eu pegar a epiderme, a nossa pele não tem essa função de absorver nutrientes. Trocas gasosas, a nossa epiderme não faz, não é capaz de absorver oxigênio. Já a epiderme de um sapo, de um anfíbio, faz essas trocas gasosas, porque esse é um animal de respiração que nós chamamos de cutânea, tá bom? Então essas são funções mais específicas de determinados epitélios e essas são as funções gerais. Aquilo que eu falei das células serem justapostas se deve a algumas dessas especializações de membrana, que faz com que as células aqui elas fiquem bem juntinhas umas das outras, né? Elas ficam ali engrenadas, coladas uma dentro das outras. Por exemplo, as zonas de oclusão, as zonas de adesão, os desmossomos e as interdigitações têm essa função de promover a adesão celular, ok? Essa é uma função dessas 4 estruturas aqui. Lembrando que aqui é um desenho, né? Um desenho hipotético, a célula dessa não vai ter todas essas especializações ao mesmo tempo. Aqui são as especializações que acontecem na membrana de maneira geral nos epitélios. Então essas 4 aqui
elas são diferentes em relação à forma, os tipos de proteínas que compõem essas estruturas, mas de maneira geral essas quatro aqui, elas têm a função de adesão celular. Essas dobrinhas na membrana, todo mundo conhece, são as chamadas microvilosidades, encontradas, por exemplo, no epitélio intestinal, né? Essas dobrinhas, elas aumentam a área de absorção. Essa é a função, aumentar a área de absorção, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui e esticar essa estrutura, vai bater bem aqui. Então você tem uma área de contato com os nutrientes maiores. E essa outra especialização aqui, chamada de junção GAP, elas também auxiliam nesse processo de adesão, mas a função principal delas é permitir o intercâmbio de substâncias. Ou seja, funciona aí como pontes citoplasmáticas, né? Se uma moléculazinha quiser sair para cá, ela pode passar por dentro desses tubinhos das junções GAP e vice-versa, ok? As células epiteliais, elas estão coladas no tecido conjuntivo através de um tapete molecular chamado de lâmina basal, onde nesse tapete nós temos aí especializações chamadas de M-desmossomos. Como o tecido conjuntivo é um tecido, né, o que é isso aqui? É um vaso sanguíneo. Então, o tecido conjuntivo é ele que vai passar nutrientes para o tecido epitelial, por exemplo, o oxigênio. Ele passa aqui do tecido conjuntivo para o tecido epitelial. Tá? Então, as substâncias, elas passam aí pelos aqueles processos que a gente estudou no primeiro ano: difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, osmose, ok? Então você tem essa troca de nutrientes do tecido epitelial com o tecido adjacente, que normalmente é um tecido conjuntivo, ok? Nós temos a classificação dos epitélios de revestimento. Nesta classificação desses epitélios que estão espalhados pelo nosso corpo, nós temos dois critérios básicos aqui. O primeiro critério é quanto ao número de camadas celulares e o segundo critério é quanto à forma das células. E os histologistas, eles utilizam os dois, né? Por exemplo, a nossa epiderme, a gente classifica ela como um epitélio estratificado pavimentoso. Então a gente usa aí as duas classificações. Mas o que é isso, professor? Estratificado, pavimentoso? Bom, então entendendo aqui os dois critérios. Esse primeiro critério, em relação ao número de camadas, nós temos o epitélio simples, que é o uniestratificado. Ele tem apenas uma única camada de células. Se tiver mais de uma, né, nós chamamos de estratificado. E nós temos ainda o pseudoestratificado, que seria um falso estratificado. Como é que é isso, professor? Como as células têm formatos variados e o principal, os núcleos, eles estão posicionados, não é como aqueles todos alinhados, eles ficam posicionados de maneira diferente. Então, um histologista olhando isso no microscópio óptico, tem a falsa impressão aqui, por exemplo, nesse trecho aqui, que são duas camadas de célula. Aqui também, então na realidade é só uma única camada. Aí ele é chamado de pseudoestratificado. Por exemplo, o epitélio aqui que envolve as vias aéreas respiratórias, como por exemplo da traqueia, ele é do tipo assim, pseudoestratificado, tá? No material de vocês, nas questões, é importante a gente conhecer a classificação de alguns epitélios. Lá tem os mais importantes nas questões que vocês vão fazendo e vão aprendendo mais, né? O que eu falei para vocês, por exemplo, da epiderme,
é do tipo estratificado pavimentoso. O que é o pavimentoso? As células são assim, achatadas. Esse pavimentoso, ele também pode ser chamado de escamoso. É o mesmo escamoso. Já o cúbico, as células têm aquela forma geométrica do cubo. Nós temos também o prismático, que é aquele que tem células alongadas. É este caso aqui. O prismático ele também pode ser chamado de columnar, ok? E nós temos também o chamado epitélio de transição. O que é isso? Ele altera a forma dele dependendo do estado do órgão. Por exemplo, nós encontramos esse aqui, é o epitélio da bexiga urinária. Epitélio da bexiga urinária. Quando a bexiga ela está vazia, ele fica assim, nessa forma, seria o simples cúbico. Quando a bexiga urinária está cheia de urina, ela fica mais esticada e ele fica assim, na forma pavimentosa. Então ele altera a forma dele de acordo com o estado do órgão. E aí por isso é que ele é chamado de epitélio de transição. Tá bom? Cuidado para não confundir isso com o chamado fenômeno da metaplasia. Esse fenômeno da metaplasia não é legal, né? Normalmente coisas que levam esse plasia, plasia não é legal, né? Por exemplo, câncer, neoplasia. Metaplasia é um princípio inicial de um processo que pode levar a um tumor. É o que acontece, por exemplo, com os fumantes. Os fumantes, o hábito do tabagismo, ele pode alterar este epitélio de maneira permanente e muitas vezes irreversível. Por exemplo, aquele epitélio que eu falei para vocês, o da traqueia, ele é do tipo, esse aqui, pseudoestratificado. Mas devido ao hábito do fumante, esse epitélio ele se altera. Ele altera para estratificado pavimentoso, fica igual da epiderme. E isso faz com que este órgão, os órgãos respiratórios, que é onde passa o ar, eles percam elasticidade. E isso começa a comprometer a capacidade respiratória, ok? Então, esse fenômeno da metaplasia é uma alteração permanente, não é como nesse caso aqui do epitélio de transição, que é uma coisa temporária, ok? Então, nós temos vários epitélios que as questões cobram que você faça essa classificação, ok? Por exemplo, o epitélio intestinal, ele é do tipo simples, prismático, tá? Então, nas questões, vocês vão ver que a gente trabalha esses tipos, né? Alguns que eu citei aqui e outros, tá? No néfron, por exemplo, as unidades de filtração, ele é do tipo simples cúbico, ok? Então, nós temos algumas vezes também eles podem receber, além desse termo, né? Por exemplo, o da traqueia, ele é pseudoestratificado e ele recebe também a denominação de ciliado, porque tem cílios que ajudam a reter e varrer as partículas de poeira que entram junto com o ar. Essa classificação é bastante importante. E nós temos a classificação para o epitélio glandular. As glândulas, elas se formam a partir da invaginação de células epiteliais, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos durante o processo da organogênese, que a gente acabou de ver aí, né, antes desta pausa, durante a organogênese que começa a se formar os tecidos, começa a se formar os órgãos,
Você tem aqui as células epiteliais, que estão de maneira externa no embrião, e elas começam a sofrer um processo de invaginação. Processo de entrada, movimento de entrada de células para o interior do corpo ou de um órgão é chamado de invaginação. O contrário é evaginação. Então, essa invaginação de células epiteliais é que origina as glândulas. Agora, essa invaginação, ela pode ir até certo ponto ou ela pode se aprofundar bastante. Quando ela vai só até um certo ponto, é o que forma a glândula exócrina. Olha só, a glândula exócrina. A glândula não perde contato com o meio externo. Aqui você tem a porção secretora, que é quem produz aquilo que é secretado por essas células, e o ducto é que vai eliminar para o meio externo. A glândula exócrina, ela vai secretar, exo quer dizer para fora do corpo, através desse ducto ou dentro de uma cavidade. Por exemplo, as glândulas sudoríparas. As sudoríparas, elas são do tipo exócrina. As glândulas da pele, da epiderme, são do tipo exócrina. Elas vão secretar aqui para fora do corpo. No caso aqui, secreta esse produto da secreção, é o suor. As sebáceas também são desse tipo. As lacrimais também são exócrinas, certo? As mamárias também são do tipo exócrina. As salivares, olha aí, ó, salivar não secreta, não é para fora do corpo, é dentro de uma cavidade da boca. Então, ela é chamada de exócrina, né? Para fora não quer dizer só para fora do corpo. Dentro de uma cavidade oca também ela é denominada de exócrina. Agora, se essa invaginação penetrou mais no organismo e perdeu o contato com o meio externo aqui, né? Aqui as células que a invaginação delas foi a partir dessas, né? Então elas perderam o contato, invaginaram mais ainda, né? E se desenvolveu vasos sanguíneos próximo a essa glândula. E agora essa glândula, ela não vai mais secretar para fora de uma cavidade ou, né, em uma cavidade ou para fora do corpo, porque ela não tem ducto. Ela vai secretar seus produtos dentro de um vaso sanguíneo. E esses produtos exclusivamente são chamados de hormônios. O produto das glândulas endócrinas são chamados de hormônios. Então, endo significa para dentro. Dentro de quê? Secreta dentro de um vaso sanguíneo. Então, as glândulas endócrinas não serão estudadas agora pela gente, porque vocês veem isso na fisiologia, vão ver isso no segundo semestre, né? Na biologia 2, onde se estuda o sistema digestório, respiratório, circulatório. Então, vocês vão estudar o sistema endócrino, que é o que se estuda as glândulas endócrinas. Por exemplo, a hipófise, a tireoide, a glândula pineal, as glândulas suprarrenais ou adrenais, as paratireoides, todas essas são glândulas endócrinas, beleza? Vocês vão estudar na fisiologia humana. Professor, e tem glândula que é exócrina e endócrina ao mesmo tempo? Sim, são as chamadas glândulas mistas, glândula mista, deixa eu corrigir aqui, glândula mista. As glândulas mistas têm dois outros nomes. Elas podem ser chamadas de mesócrina ou também serem chamadas de anfícrinas. Essas glândulas, elas são exócrinas e endócrinas ao mesmo tempo, beleza? Elas têm
a capacidade de secretar, no caso, dentro de uma cavidade, no caso, a cavidade do tubo digestório, né, ou outra cavidade, mas ao mesmo tempo elas produzem hormônios. E aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o fígado. O fígado é uma glândula mista. O pâncreas. O pâncreas também é uma glândula mista. Ele secreta o suco pancreático, que faz a digestão de determinados nutrientes, e ao mesmo tempo no sangue, né, o pâncreas secreta a insulina, o glucagon, que atuam aí no metabolismo da glicose. E nós temos também as gônadas, né, como os testículos e ovários, que nós estudamos aí no sistema reprodutor humano. Então, os testículos e os ovários também são classificados como glândulas mistas. Existe uma classificação exclusiva só para as glândulas exócrinas, né? As glândulas exócrinas, elas têm uma outra classificação só para elas, mas essa classificação a gente vai ver dentro, né? Vocês vão ver dentro da aula de pele humana. Essa aula ela continua com uma segunda aula sobre a pele humana, e aí lá eu mostro a classificação dessas glândulas exócrinas. Tá certo, pessoal?